Bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Estamos ainda trabalhando o sermão escatológico de Jesus, em Mateus capítulos 24 e 25. E nesta manhã eu quero ler neste capítulo 24 os versos 11 e 12. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus fala neste texto dos falsos profetas. No início ele vai falar do anticristo. E agora ele vai falar dos falsos profetas. E assim como Jesus fez, eu não pretendo citar nomes de pessoas que eu acho que são falsos profetas, embora eu tenha algumas convicções pessoais, mas eu não posso e não devo falar nomes. Eu devo falar atitudes. E como identificar pelas atitudes aqueles que são falsos profetas e que estão diante de nós. Então, a primeira atitude que eu entendo que identifica o falso profeta é querer ser profeta nos moldes do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento os profetas trabalhavam e funcionavam como se fossem adivinhadores. E em alguns textos nós vamos encontrar que os profetas antigamente eram chamados de videntes, que eles profetizavam aquilo que ia acontecer. Por exemplo, Jeremias profetizou que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Então, depois de 70 anos, o rei Ciro, rei da Pérsia, liberou o povo para voltar a Judá. Isaías também, quando Ezequias recebe uma caravana da Babilônia e mostra para ele tudo o que havia na sua casa, como no templo, todas as riquezas, Isaías pergunta para ele: o que você mostrou para essa caravana? Ele falou: mostrei tudo o que tinha. E ele diz: olha, vai chegar um dia em que tudo isso que você mostrou vai ser transportado para Babilônia. Então, esses profetas que podiam, eles não adivinhavam, mas eles tinham a orientação de Deus, a comunicação de Deus para falar o que ia acontecer no futuro. Então, esses profetas, diz Jesus em Lucas 16, que esses profetas duraram até João. Então, quando eu quero fazer uma profecia de algo que vai acontecer na sua vida no futuro, então eu estou sendo um falso profeta. Porque esse tipo de profeta do Antigo Testamento durou até João. Uma outra coisa que nós podemos pensar e identificar um falso profeta são aqueles que profetizam aquilo que não está profetizado, ou melhor, aquilo que não está escrito na Bíblia. E muita gente no nosso tempo está seguindo líderes religiosos que estão ensinando coisas que não constam da Bíblia, que estão ensinando coisas que contrariam
a verdade bíblica? Naturalmente que cada um de nós conhece pessoas que agem dessa maneira, que dizem, por exemplo, que Cristo é o Salvador, mas é preciso que haja uma ajuda de alguém. E aí recorrem a uma série de coisas, uma série de amuletos, uma série de coisas que são consagradas para que elas possam servir de ajuda para a nossa salvação. Isso não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é que Jesus é suficientemente poderoso e único para nos dar a salvação. Então, quando eu quero afirmar que Jesus me salva, mas eu tenho que praticar alguma outra coisa a não ser aceitar e receber essa salvação de Jesus, então é um falso profeta, porque está divulgando aquilo que a Bíblia não divulga. Mas em terceiro lugar, o falso profeta, ele é aquele que conhece a Bíblia, que usa a Bíblia, mas que manipula, interpreta de acordo com a sua vontade. E a estes, Pedro vai dizer que eles torcem a verdade de Deus. Então existem as pessoas. Quantas vezes a gente vê um texto e um líder hoje, bom, está escrito assim, mas não é bem assim. A coisa é diferente, não é diferente não, é como está. E essas pessoas, inclusive, usam todo o seu conhecimento intelectual para dizer, olha, o grego não diz isso, ou o hebraico não diz isso. Então, eles estão questionando aquele que interpretou para nós o texto bíblico. Então, essas pessoas que torcem a verdade bíblica para a sua própria satisfação também são falsos profetas. Aí, nós temos como identificar estes falsos profetas. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito e que nós sempre falamos sobre ele, que está em Atos, capítulo 17, versos 10 e 11, que diz assim: Atos 17, 10 e 11, não é isso não. Quando Paulo está diante de Tessalônica, ele sai de Tessalônica, eu me perdi aqui no texto, mas ele sai de Tessalônica e vai para Bereia. E o texto de Atos 17, ele vai dizer o seguinte, exatamente esse texto, é porque eu estava numa página diferente na minha Bíblia. E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se essas coisas eram assim. Como detectar os ensinamentos dos falsos profetas? Examinando diariamente as Escrituras. Aí a gente pode entender e fugir desses falsos profetas. Mas Jesus, ele vai falar ainda que com isto o amor de muitos esfriarão. Ele está dizendo que esses falsos profetas, eles vão nos trazer
tanta dificuldade de entendimento, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala uma terceira coisa, e tanta dificuldade de entendimento. E com essa confusão toda, o amor começa a se esfriar. E eles são responsáveis por isso. E Jesus disse que eles viriam. E eles já estão no nosso meio fazendo todo o seu trabalho. As coisas que Jesus profetizou nesse sermão estão acontecendo, estão aumentando a cada dia. E o final, o meu final é sempre o mesmo. A única solução é correr para Jesus. Que nós tenhamos uma segunda-feira, consequentemente, uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Amém.